Fala pessoal, estamos iniciando aqui o nosso segundo papo de gestão de pessoas e hoje eu tenho aqui a satisfação de contar com o Iago Crepaldi. O Iago ele é da Crepaldi Desenvolvimento Humano e tem ministrado aí cursos, enfim, vários treinamentos de liderança por todo o Brasil. Se apresenta aí para a nossa audiência, Iago. Maravilha! Eu sou o Iago Crepaldi, sou educador executivo, trainer comportamental, com ênfase em desenvolvimento de liderança em uma série de empresas, como o Gleidson trouxe, Brasil afora, sobretudo aqui no Nordeste. E temos a Quark como parceiro, é uma alegria e uma honra poder estar aqui para bater esse papo. Legal. Iago, você nos deu aqui um treinamento, inclusive para o nosso grupo aqui de liderança da SIG Group, que é o grupo que o Quark RH faz parte. E o título do seu treinamento era Liderança que Engaja. Então eu queria começar. O que é uma liderança que engaja? Cara, antes de falar de liderança que engaja, eu gosto de trazer a ideia do que é engajamento, na verdade, né? Claro que quando a gente pensa em engajamento, a gente pensa muito no comprometimento, na dedicação, isso tudo sem dúvida faz parte, mas eu gosto de simplificar o engajamento como sendo aquilo que faz com que uma pessoa faça o que precisa ser feito da melhor forma possível por livre e espontânea vontade. Então, quando eu faço o que eu preciso fazer da melhor forma possível por livre e espontânea vontade, eu estou engajado com aquela atividade, com aquele ambiente, com aquele grupo. E o líder que engaja, então, é o líder que, a partir da forma como ele exerce a sua liderança, ele consegue isso como resultado. Um time que está verdadeiramente ali disponível e com vontade para fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível na sua rotina organizacional. Boa. Então, para a gente, a primeira provocação, né? Ou seja, dentre os vários papéis que um líder pode ter, qual é o verdadeiro? Ou seja, qual é, na sua visão, o verdadeiro papel do líder? Eu gosto de dizer que o líder ele é responsável por fazer crescer tanto o negócio quanto as pessoas que estão dentro do negócio, porque o negócio só cresce se as pessoas que estão lá dentro crescerem também, né? Então, eu diria que dentro desse cenário, o verdadeiro papel de um líder é desenvolver, sobretudo as pessoas. Desenvolver. E, Iago, a gente fala muito de liderança, é uma palavra meio batida, né, que diz assim, liderança pelo exemplo. E aí diz, olha, o papel do líder é desenvolver, mas também a liderança pelo exemplo não se coloca que é a única possível, né? Diz, ó, a liderança pelo exemplo é a melhor, é a única. Como é que você pode traduzir essa questão de liderança pelo exemplo? Porque às vezes as pessoas falam muito isso, mas será que efetivamente, como é que o líder pode medir que de fato ele está sendo um exemplo? Porque falar é muito fácil, né? Boa. Primeiro exemplo de quê? Né? Eu sempre digo, quando eu escuto isso, o líder precisa ser exemplo. Existe exemplo de todo tipo, inclusive exemplo ruim, exemplo do que não fazer. Então, primeiro a gente tem que ter clareza do que o líder quer atingir ou do que a empresa quer atingir a partir daquela liderança. E a liderança pelo exemplo, ela nada mais é do que o líder praticar. Eu acredito que dentro do contexto organizacional é sobretudo ele praticar e ser fiel à cultura a qual ele faz parte e a qual ele prega, né? Porque eu digo que quando a gente vem para esse campo da cultura organizacional, existe uma cultura ideal, que é aquela que está na parede das empresas. Essa é a nossa missão, esses são os nossos valores, esse é o nosso propósito. E existe aquilo que efetivamente acontece no dia a dia, na prática. Então, às vezes lá tem uma série de valores estampados e quando você vem para o dia a dia, a atuação da liderança não está condizente com aquilo. Então, a liderança pelo exemplo passa pelo líder, antes de tudo, se desenvolver e conseguir ser alguém que traduz nas ações de forma coerente aquilo que se espera em termos de desenvolvimento, de crescimento, de resultado, de performance. Excelente. Então, se a gente fosse colocar de uma maneira mais objetiva para a nossa audiência, uma coisa importante que nós temos aqui nas empresas da SIG Group é um código de cultura. E no código de cultura, para cada valor tem o que se deve fazer, né? O que se fazer e o que não se deve fazer. Então, a gente poderia colocar que a liderar pelo exemplo é viver sistematicamente naquilo que se deve fazer,
e evitar o que não se deve fazer. Exatamente. Porque o que se vê, assim, de forma até mais do que se deveria, né? E eu queria ver se você tem essa opinião, é a liderança que muitas vezes, assim, ele coloca o que está lá, mas tem dificuldade de praticar. Essa liderança engaja? Dificilmente. Dificilmente porque a incoerência não engaja, né? Então, eu digo que quando o líder ele é verdadeiramente um exemplo daquilo que ele prega, ele cria como que um contrato psicológico com as pessoas que estão ali, que são lideradas por ele. Esse contrato psicológico ele traz dentro dessas cláusulas que são, né, muitas vezes inconscientes, um dever de reciprocidade. Tipo, pô, o cara tá aqui, ele tá fazendo, ele tá se dedicando, ele faz por mim também. Então a pessoa se sente como que na obrigação de corresponder àquela expectativa, àquela confiança que está sendo depositada nela. Então eu diria que o líder que não consegue entregar, como você trouxe como exemplo, ele vive a incoerência e a incoerência não engaja. A verdade conecta, né? Exatamente. Iago, aproveitando aí as suas andanças por esse Brasil, né? Você é de Mato Grosso, Exatamente. então tá aqui em Natal, mas já andou aí o Brasil todo. O que você tem visto de maior dificuldade? Aí vamos falar da liderança, ou seja, olha, a principal dificuldade que eu vejo nos líderes é essa. E não só, e o que é que eles mais também reclamam dos seus liderados, ou seja, quais são as principais dificuldades dos colaboradores das empresas, né? Aonde é que você acha que está, digamos, a principal dificuldade daqui e a principal dificuldade daqui? Eu diria que elas são um espelho. A gente vive um momento que... Um momento social, né, eu acredito, porque dentro do ambiente de trabalho nós somos um reflexo daquilo que são os nossos hábitos, a nossa cultura, fora daqui também, né? Então eu percebo que a principal dificuldade, eu diria, do líder é o fato dele não se desenvolver e esperar pessoas prontas e que entreguem aquilo que ele gostaria. Por exemplo, eu estava recentemente em outro estado, lá no Mato Grosso. Estava lá numa cidade do Mato Grosso e fui à academia e encontrei um empresário que me conhece há muito tempo. E esse empresário, eu venho de uma transição de carreira, então ele me conhecia da época que eu advogava, né? E aí, sabendo com o que eu trabalho hoje, ele me parou na academia. E aí, cara, como é que tá? Você tá trabalhando com um negócio de treinamento, né? Tô. Como é que tá? Eu falei, não, eu gosto muito. Enfim, comecei ali a contextualizar, bater um papo. Ele falou, é difícil. E é um cara que tem empresas que estão crescendo e ele esbarrou na principal dificuldade, esbarra na principal dificuldade, que ele diz assim, pô, cara, a gente tá patinando aqui, eu tô abrindo loja não sei aonde, eu tô abrindo em outra cidade, mas é difícil hoje em dia, né, a gente encontrar pessoas que têm esse perfil do bom profissional, e é difícil hoje a gente encontrar líderes, por exemplo, que consigam aí ele usou a seguinte frase: que consigam adivinhar o que o chefe tá querendo, pô. Corresponder ali, adivinhar o que o chefe quer. Parecia mentira que eu tava ouvindo isso, porque é algo que a gente fala nos treinamentos, que eu falo nos treinamentos, e que muitas vezes parece longe da realidade de quem trabalha com desenvolvimento. Não, será que realmente tem alguém que pensa que as pessoas precisam adivinhar o que eu quero? Porque ninguém tem como adivinhar nada. E aí eu tô trazendo esse exemplo porque para essa conversa, aí eu disse para ele, eu falei, meu amigo, mas talvez faça sentido mudar aí o objetivo, porque encontrar uma pessoa com um perfil pronto e que adivinhe o que o chefe quer, não vai ser possível mesmo. É por isso que é necessário desenvolver as pessoas dentro da empresa e desenvolver dentro de um contexto de alinhamento, né? Então, assim, na liderança, resumindo, eu vejo que a principal dificuldade é o próprio líder não se desenvolver, é a mentalidade do líder, que às vezes é alguém que realmente se dedicou para fazer um negócio crescer,
que tem uma visão sobre o negócio, sobre o mercado, mas não sobre pessoas. Ou é algum funcionário que se dava muito bem numa determinada área, que se destacou pelo que entregava e foi puxado para a área da liderança sem ter também as habilidades e as aptidões relacionadas a pessoas. Em contrapartida, as dificuldades do colaborador moram nesse mesmo campo, eu acredito. Falta de desenvolvimento. E aí isso tudo culmina em falta de alinhamento comunicacional. Legal. Eu quero trazer mais esse ponto de que a liderança não se desenvolve. Queria só fazer um parênteses nessa sua colocação, que são os estilos de gestão, né? Muitas vezes o próprio líder, o próprio empresário, ele fomenta o modelo de comando e controle. Porque o modelo de comando e controle, tem até um livro que é o das Reinventando as Organizações, né, do Dolick, que ele coloca os tipos de organização. E o comando e controle é um modelo muito usado aí para crise, quando você precisa de decisões centralizadas. No início de uma empresa, você precisa realmente tomar todas as decisões. E aí, às vezes, o líder, o empresário, meio que ele se acostuma com aquele papel de herói, de resolvedor de problemas, e o comando e controle ele vai até um certo ponto. E o outro estilo de gestão, que é a gestão por contexto, ela exige uma coisa simples, que é alinhamento. Você não tem como ter gestão por contexto sem você ter alinhamento. As pessoas nunca vão adivinhar Exatamente. o que você quer. E aí você vem com quais são as ferramentas de alinhamento. Ou seja, eu tenho que ter, por exemplo, metas como um OKR da vida, onde você alinha, olha, esse é o objetivo e você vai realinhando no decorrer do ano. Mas só esse parênteses do que tange, de fato, essa questão de adivinhar, né? Porque adivinhar, isso não vai existir e provavelmente essa pessoa que você falou está vivendo ainda em um modelo de comando e controle. Exatamente. Não é? E aí, ela, se não trocar a cabeça dela para um modelo de gestão por contexto, ou seja, eu preciso alinhar o meu time nos objetivos e dar autonomia para aquelas pessoas, porque a autonomia ela vem com alinhamento. Se você fizer também a autonomia com desalinhamento, é um caos. Exato. Cada um vai para o lado, né? Então, por isso que muitas alinhamento, direcionamento, papéis bem estabelecidos, tudo está dentro do alinhamento, né? Mas E aí, assim, trazendo para o contexto, por exemplo, tenho conhecido aqui a Quark cada vez mais e vocês são uma empresa referência, sobretudo nessa questão de cultura de desenvolvimento, né? E aí é muito distante da realidade da maioria das empresas no Brasil, da maioria. Falta ainda muito essa visão de que o desenvolvimento é o principal caminho para realmente um crescimento sustentável, para uma liderança que engaja, para uma cultura forte dentro da empresa. Se a gente pegar as grandes empresas no mercado hoje, elas são empresas que conseguiram construir uma cultura forte. E aí vamos voltar ao tema que a principal questão que você colocou é o líder não se desenvolver. E, em geral, você tem visto isso em todas as camadas, ou vamos colocar aqui para colocar uma empresa de média para grande, onde ela tenha C-levels e ela tenha média gestão, digamos assim, e lideranças abaixo dessa média gestão. Você tem visto essa dificuldade em todos os níveis ou, na realidade, está ali centrado em algum nível? As grandes empresas que têm C-level, como você trouxe, eu acredito que elas já conseguiram construir uma cultura maior de desenvolvimento, sobretudo na liderança. Inclusive, aí eu encontro algumas dificuldades nessas empresas de fazer isso descer para a base. Entendi. Isso é muito real. Então, quando você está numa empresa grande, você vê, digamos, a alta gestão. Já não é um problema de desenvolvimento, Exatamente. Já não é um problema de cultura, mas é como propagar isso, dado a quantidade de pessoas que ela tem. Tanto que, por exemplo, e aí eu vou até citar aqui, por não ter problema mesmo, uma das empresas que a gente atende é o Sicredi. E o Sicredi, ele é por regiões, né? Então a gente atende o Sicredi Expansão, que pega ali Alagoas, Pernambuco e algumas agências no Maranhão. E eles trouxeram um programa para dentro do Sicredi justamente para conseguir propagar essa cultura de desenvolvimento. Então, eu tive como um dos principais objetivos do meu trabalho lá foi formar formadores. Então, a gente fez um programa bem legal no ano passado, onde um grupo de pessoas
recebeu uma série de treinamentos e formações para propagar internamente os treinamentos com uma metodologia, com uma forma em que isso realmente descesse com qualidade para a base. O Sicredi já tem um sistema de universidade corporativa, uma cultura de desenvolvimento bem legal, mas é um exemplo de uma empresa que, né, pelo menos com essa parte dos créditos que eu tive contato, de trazer realmente essa preocupação em descer essa cultura de desenvolvimento para a base. E a Medium, como é que você entrevistou uma empresa ali, vamos colocar de 100 colaboradores? Cara, e já é o que eu estava falando inicialmente, geralmente, assim, muitas empresas já têm despertado e aí é muito comum você já ver os donos ou alguns dos principais líderes da empresa já envolvidos, né? Hoje tem muito grupo que fortalece essa questão do networking, que traz muito conhecimento relacionado à gestão e etc. Então eu percebo que já há um despertar nesse sentido. Mas aí, quando a gente vai descendo para a média liderança para baixo ali, ainda é uma dificuldade muito grande. Eu vejo, tanto dando algumas mentorias individuais, quanto os treinamentos em grupo, quando você vai falar, por exemplo, de leitura, a galera não lê. Não lê. Assim, tem uma dificuldade real em consumir conteúdos que gerem desenvolvimento. Seja a leitura de um livro, seja escutar podcasts, seja, enfim, consumir algum conteúdo relacionado a isso no YouTube. Inclusive, dar uma dica para nossa audiência, eu costumo ler muito, eu tenho um segredo simples. É sempre, na realidade, assim, acho que para muita coisa na vida, eu acredito na consistência, ou seja, é você basicamente estabelecer rotinas. E eu procuro ler pelo menos 5 páginas por dia. Claro que tem dia que você tá de saco cheio, que você não quer ler. Mas só o fato de você estabelecer uma rotina, dizer, olha, eu vou ler pelo menos aqui 5 páginas. Isso faz com que você leia muitos livros no ano. Com certeza. E assim, a leitura, é lógico que você tem vários tipos de formas de aprender. Vídeo é importante, cursos é importante, mas às vezes a leitura ela te dá insights e desenvolve outras áreas que é importante para uma das coisas mais importantes para a inovação. Tem o livro do DNA do Inovador, ele diz o seguinte, que você ser um cara inovador, muitas vezes as pessoas acham que é só pelo fato de você ter nascido um gênio ou um cara... Mas não é só isso. Ele até coloca que um percentual relevante é genético, mas a maior parte do percentual é de comportamento que você tem que treinar. Uhum. Que são coisas treináveis e que dá para você fazer. E ele coloca lá 4 comportamentos, mas todos esses comportamentos têm um objetivo claro, que é desenvolver o pensamento associativo. E o pensamento associativo, e principalmente hoje com a IA, que se fala muitas vezes assim, a IA muitas vezes tem todas as respostas, mas e quem tem as boas perguntas? Exatamente. E aí vem do repertório, ou seja, livro ele dá repertório, né? Ou seja, ele dá repertório para você poder... É a leitura desenvolve o cérebro, assim como a atividade física desenvolve o corpo. Então, embora consumir outras formas de aprendizagem seja importante, nada substitui o papel que a leitura tem no nosso processo de desenvolvimento. É através da leitura que a gente constrói repertório, capacidade de criar raciocínio lógico, de sintetizar informações, de interpretar as coisas. E isso, aí a gente chega num outro ponto, né, quando fala dessa falta de alinhamento nas empresas, muitas vezes isso vem da dificuldade que as pessoas têm de interpretar uma conversa, de não ter repertório mesmo, em vários sentidos. Cara, outro ponto muito... que é um grande desafio aqui no Brasil, na realidade no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, que é o turnover. Ou seja, nós temos uma das maiores taxas do mundo. E nas pesquisas indicam que também boa parte das pessoas acabam pedindo demissão pelo menos nas razões que elas dão, por culpa do chefe, por razão da liderança. O que é que você enxerga de assim, por que isso ocorre, né? Assim, principalmente aqui no nosso país? Existem uma série de pesquisas, é um índice até de certa forma batido assim para quem tem esse contato com a área da liderança, do desenvolvimento humano, que é que cerca de 80% do turnover é responsabilidade da liderança, né? Ou seja,
cerca de 80% das pessoas que pedem demissão, na verdade, do líder. Não da empresa, ou não daquela função, ou não do salário. As pesquisas que trazem esse dado, elas trazem, por exemplo, que cerca de 14% das pessoas que saem de um emprego saem por conta de um salário melhor. Mas que, na verdade, 80% em média está associado ao mau relacionamento com a liderança. E isso se deve muito, acredito, pela falta de habilidade do líder mesmo. Eu acredito que é uma via de mão dupla também, porque quando a gente vem para o outro lado da moeda, quase 80% das demissões que são geradas pela empresa vem também do mau comportamento do colaborador. Então a gente está sempre esbarrando em habilidade comportamental, seja do líder ou do colaborador, mas quando se fala da liderança aí, é justamente o reflexo da falta do desenvolvimento. E quase sempre isso acontece através da comunicação. Eu ouvi recentemente de um colaborador dizendo que ele foi fazer uma reclamação e relacionada a verbas, enfim. E aí ele ouviu do líder dizendo assim: tá achando ruim? Vai achar um namorado rico. Então, e não de uma forma brincando, de uma forma séria mesmo. Tá achando ruim quando você ganha aqui? Vai achar um namorado rico pra te bancar. E é esse tipo de comportamento, entende? Isso é um exemplo da forma como muitas vezes o líder trata a relação com o colaborador. E isso ocasiona um turnover sem dúvida. Porque a comunicação, ela é um reflexo da nossa maturidade também, né? Do nosso repertório. Acho que isso aí daria um podcast só de inteligência emocional, que a gente precisa gravar um desses. Exatamente. Porque muitas vezes eu acho que falta, né? Mas uma das coisas também que eu vi você defendendo, que eu acho importante, que é a função do líder é formar novos líderes. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso e também se você tem visto o que muito se coloca, né, em matérias que a geração Z não tem interesse na liderança. Porque se a gente diz que a função do líder é formar novos líderes e ao mesmo tempo se coloca que a geração Z não quer assumir cargo de liderança, então isso acaba gerando um desafio a mais aí nessa formação de novos líderes. Né? Trazendo o ponto da geração Z, as pesquisas, né, que trazem esse dado aí, que difundiram de que a geração Z não tem interesse em assumir postos de liderança, trazem um contexto para isso. E é justamente porque elas não enxergam no líder alguém em quem elas querem se inspirar ou uma vida com a qual elas querem viver de forma parecida. E justamente porque às vezes... E aí não só o tempo todo culpabilizando o líder, porque às vezes o líder está numa rotina de esgotamento também. Eu percebo muito isso, que às vezes a gente fala, o líder tem que formar outras pessoas, mas às vezes o cara, né, ele tá lá imerso na operação, de forma que nem se ele quisesse naquele contexto, ele teria como desempenhar realmente o papel. Então, é muito uma questão... Aí a gente vai para a questão da cultura novamente aí, né? Mas a geração Z, quando traz essa afirmação, né, grande parte da geração Z de que não quer ser líder é porque não enxerga na vida do líder uma vida... E a geração Z tem muito isso, de fazer algo por um propósito maior, né? Então, se eles não enxergam um propósito em viver uma vida daquela forma, eles não desejam estar naquele lugar. E é por isso que muitas empresas, com essa cultura de desenvolvimento que começa na liderança, têm conseguido conquistar a geração Z também. Então, que é uma geração que muita gente só critica sem conhecer muito de perto ou como funciona, porque a questão geracional é entender como aquela geração funciona, como ela pensa, por que ela pensa como ela pensa. Né? E aí, quando você entende como aquela geração pensa, por que ela pensa como pensa e vai para um caminho de alinhamento, novamente, você consegue despertar o interesse muitas vezes. Então, traduzindo para o nosso público, o que você está querendo dizer é o seguinte: se eu sou uma pessoa de geração Z e que eu olho para a minha liderança e eu vejo aquele líder
talvez que seja um reflexo dos pais dela, que é extremamente assim, esgotado, que não tem, às vezes, uma separação, uma qualidade de vida, Exato. e ele olha para o líder dele e diz, putz, esse cara é parecido com o meu pai, e eu não queria isso, porque talvez eu não achei legal o fato do meu pai trabalhar demais e não participar, talvez, ali da minha vida, não sei. Mas as empresas que, mesmo tendo os líderes de outras gerações, baby boomers ou geração X, e que eventualmente esses líderes conseguem ter um balanceamento de vida, conseguem ter uma cultura, isso inspira a geração Z a querer também se tornar líder. Ou que consegue também acessar essa geração da forma como comunica, a forma como cria relacionamento, porque criou-se um estigma muito grande em cima da geração Z, de a geração que não quer nada com nada. É realmente complexo, quando a gente vai para o campo da geração Z, é realmente complexo. Mas ao mesmo tempo, se você entende que é uma necessidade fazer esse alinhamento, porque é a geração que está no mercado agora, que está entrando no mercado cada vez mais, e em breve já vai vir outra geração aí, o líder ele vai precisar criar esse alinhamento de comunicação. E quando ele faz isso, não num lugar de cima para baixo, como eu estou falando como se fosse seu pai, eu acredito que ele consegue gerar essa aproximação e aí talvez sim despertar o interesse da pessoa querer crescer dentro da empresa. Legal. E um ponto que eu vejo que você trata também são os 8 passos da liderança, né? Do líder eficaz. Uhum. Fala pra gente esses 8 passos aí, até para quem está nos assistindo aí anotar e seguir. Legal, eu gosto muito de trazer essa referência dos 8 passos, porque quando se fala 8 passos da liderança, não numa forma de ser uma receita engessada, taxativa, mas engloba uma série de habilidades que são necessárias para que o líder construa uma identidade de líder mesmo, né? E a primeira delas ali é comunicação assertiva que crie um ambiente seguro, né? Então, como é que o que é criar um ambiente seguro? É criar um ambiente onde a pessoa ela ali possa desempenhar as funções dela, sendo ela, né? Sendo ela em que sentido? No sentido de poder testar, no sentido de poder contribuir, no sentido de poder questionar, no sentido de poder trazer ideias, no sentido de poder errar. Então, você criar um ambiente onde isso é possível vem muito da comunicação que o líder tem e do contexto de comunicação e do ambiente que ele cria, né? Então, seria um primeiro passo aí, a comunicação assertiva para criar um ambiente seguro. Ou seja, o cara, só um parêntese, a pessoa diz, olha, aqui você valoriza as ideias das pessoas. Aí o cara dá uma ideia na reunião, o cara diz, meu Deus do céu. Exatamente. Aí já vem nos comentários, pô, faz uma piada, ou então já traz tudo pronto, só para a pessoa executar. Quando se coloca, né, ambiente seguro, parece uma situação, acho que é físico também, mas é assim, é a pessoa talvez se sentir confortável em exercer seu trabalho e dar suas opiniões. E aí, é claro que isso vai exigir da pessoa uma maturidade de entender que nem sempre as opiniões dela vão ser aceitas, mas só dela saber que ela pode dar opinião, que ela pode questionar, que ela pode discordar, e que se ela errar, não vai vir já ela não vai ser ali tolhida imediatamente de uma forma muito brusca. Por quê? Porque quando você não está num ambiente seguro, você fica num estado de alerta, você fica num estado de retração, e aí você não vai contribuir para o crescimento daquele ambiente. Eu costumo fazer um alinhamento assim. Eu gosto muito de gerar debates e discussões. Então, na realidade, para mim, decidir estratégia, né? O que é estratégia? Estratégia é você traçar um conjunto de caminhos, e aí é que vem o brainstorm, uma série de coisas, e a partir daquele conjunto de caminhos você escolher a melhor para chegar a um objetivo. Exato. Isso é a situação de estratégia. E para você traçar um conjunto de caminhos, o contraditório e a opinião dos outros é extremamente importante. Mas tem essa questão que você falou, as pessoas têm que ter maturidade de saber. E eu vejo que é importante o líder comunicar. Por muitas vezes que eu estou na reunião, eu sempre digo, pessoal, veja só, a gente tem 4 pessoas aqui, vocês vão ter 4 opiniões diferentes. Eu posso seguir a de alguém, ou eu posso seguir a mistura das 4, ou eu posso seguir até uma diferente da de vocês. Então, para a gente manter um ambiente alinhado, todo mundo aqui tem que saber que eu não tenho obrigação nenhuma de seguir. Eu acho que na hora que você vai comunicando isso, e obviamente sem ter, às vezes, o ego
a de ser não, se a pessoa dá uma ideia melhor do que a sua, você já praticamente pegar para ela com interesse, eu acho que isso vai criando um ambiente onde as Exatamente. pessoas vão. É. Mas beleza, ambiente seguro. E aí, vamos continuar. Ambiente seguro é o primeiro. E comunicação. Comunicação que gera Que ambiente gera um seguro. ambiente seguro, ok. Show. O segundo é conhecer as pessoas. O líder, ele dificilmente vai ter uma liderança que engaje se não houver proximidade. Romper a barreira da impessoalidade. Porque na impessoalidade, eu só tenho responsabilidade com a tarefa. E na pessoalidade, a gente cria uma responsabilidade com os vínculos, com a cultura, com o ambiente, com o propósito, né? Então, conhecer as pessoas é o segundo passo, é ter essa proximidade, é entender a realidade do outro. Pô, se eu sei, se o cara tá doente, eu tenho que compreender que ele tá doente e às vezes até entender o que causou esse adoecimento, o que está causando esse adoecimento, qual é a realidade na qual ele está inserido. Porque se eu estiver do lado de cá apenas enxergando aquilo que você pode entregar e não tratar a pessoa como uma máquina, né? e não considerando quem você é, a realidade que você está vivendo, o que você está passando, dificilmente a gente vai falar da criação desse vínculo. Boa. Então, comunicação primeiro, se preocupar é o segundo. Proximidade é o segundo. Proximidade é o segundo. E só um parênteses para proximidade não significa se tornar amigo. É conhecer a realidade do outro, né? É se preocupar, né? Eu acho que, assim, todo mundo, independente do ambiente onde você está inserido, eu acho que as pessoas querem se sentir que elas têm um significado como ser humano. Que elas importam ali de algum modo. Importam de algum modo. Exatamente. Bora lá. O terceiro é planejar em conjunto, quando possível, e saber delegar tarefas, né? Então, eu digo planejar em conjunto, sempre que possível. Porque às vezes vão ter coisas que você não vai poder, e nem tem como, toda hora pedir a opinião de todo mundo, democratizar o tempo todo tipo de decisão. Mas, quando eu digo planejar sempre que possível, é incluir, né? É fazer com que o outro, se as pessoas aqui é quem vão executar essa tarefa, por que não ouvi-las? Se elas é quem estão ali na ponta, por que não considerar a forma como elas estão vendo, as ideias que elas têm? E aí isso faz com que o outro se sinta de algum modo parte, porque para eu falar em vestir a camisa, eu tenho que considerar o outro como parte real do time, né? E então planejar sempre que possível em conjunto e saber delegar tarefas, porque tem muito líder que centraliza muito, omite informações, né? Só desce ordens. Boa. Então, vamos lá. Você precisa se comunicar bem, você precisa se preocupar efetivamente com o seu liderado, né? E planejar, fazer as atividades em equipe, em conjunto, escutar. Exatamente. 4. Equilibrar demandas pessoais e profissionais. Que é o que a gente estava citando como exemplo, inclusive, em relação à geração Z. O líder ele precisa saber, na sua própria vida, equilibrar demandas pessoais, momentos de autocuidado, de lazer com a família, porque tem muito líder que vive tanto só para o trabalho, que ele acaba levando isso para as pessoas. E é aquele líder que ele, o tempo todo, até fora do trabalho, ele está acessando a equipe para falar de trabalho no momento em que a equipe está lá, a não ser que seja um caso. Porque existem situações, né, que vai ser necessário que a gente trate de algum assunto fora do ambiente de trabalho, do horário de trabalho, e não é uma regra engessada, mas tem muito líder que faz isso como regra. Sábado, domingo, à noite, no início da manhã, lá às 5:30 da manhã, é o tempo todo acessando a equipe, e isso gera um reflexo, né? Bem negativo. Então, e um reflexo negativo para o próprio líder também, porque dificilmente você vai ser uma pessoa admirada, né? As pessoas não querem aquilo. E nem você, e assim, por mais que o líder ache que ele está satisfeito com a vida que ele está vivendo, às vezes ele está num contexto de desequilíbrio mesmo, né? Então, eu acho até que as pessoas olham para ela como desorganizada, será? Sim, porque tipo, acredito. Não está conseguindo equilibrar, digamos assim, o... Nós somos sistêmicos, né? A gente não tem só o trabalho, embora o trabalho seja uma parte muito importante da nossa vida. Então, o líder saber equilibrar demandas pessoais e profissionais é o quarto ponto aí.
Legal. Já dizia Aristóteles, a doutrina do justo meio, né? É, A exatamente. virtude está no meio termo entre dois extremos, então nem Exatamente. Caminho do exagerar meio. nenhum do outro. É. Quinto ponto, bora lá. Inteligência emocional, social e relacional. Essa é E difícil. aí, é uma diferenciação aí para que a gente entenda de forma didática, né? Mas a inteligência emocional é essa capacidade de se administrar a partir das emoções que vêm à tona, porque emoção é algo natural. Se Então, segurar, como aquele exemplo que você falou que o cara não fez, né? exatamente. E a inteligência emocional é essa capacidade de se administrar diante dos contextos quando uma emoção sua vem à tona, para que você, mesmo com aquela emoção presente, consiga escolher o melhor caminho, a melhor decisão, a melhor forma de comunicar. Então a inteligência emocional traz esse contexto de equilíbrio, né, para a nossa vida. A inteligência relacional é essa capacidade de você saber ser um gestor de relacionamentos, porque o líder ele vai precisar saber ser um gestor de relacionamentos, Claro. né? E a inteligência social é a capacidade do líder considerar a realidade social daquela pessoa e entender que às vezes eu estou exigindo algo de alguém cuja realidade social daquela pessoa ainda não permite que ela me entregue o que eu espero. Por isso eu vou ter que trazê-la, desenvolvê-la, entender os melhores caminhos para extrair o que eu preciso dela, né? Então a inteligência social é essa capacidade de compreender que a nossa realidade social tem um impacto muito grande no nosso comportamento. Ou seja, então é a inteligência para entender os seus sentimentos, ao mesmo tempo mediar conflitos e relacionamentos e também olhar para a figura do seu liderado e entender o contexto social que ele se encaixa, no sentido de você liderá-lo da maneira mais adequada. Né? Um detalhe que eu lembrei agora, uma vez eu fiz uma imersão com o Bernardinho em São Paulo e ele bota no livro dele, né, Transformando Suor em Ouro, que é a dificuldade entre as gerações. E aí ele coloca que a geração, ali a primeira geração que ele treinou, que eu acho que era, enfim, aquela geração de Giba, daquela galera ali, ele disse que os caras eram desafiados, ou seja, você botava um desafio e dizia, vocês não vão ganhar. Os caras chegavam e diziam, como é? Vou mostrar que eu vou ganhar, sei o que e tal. Aí, ou seja, o desafio era a maneira dele engajar, né? A liderança que engaja, dele engajar essa liderança. Já quando ele teve que treinar a geração do filho dele, do Bruno, aí ele já teve dificuldade inicialmente, e ele mesmo chamou o Bruno para dizer, o que está acontecendo que eu não consigo me conectar? E aí ele trouxe uma situação de dizer que ele tinha que olhar para cada um. Aí ele disse, putz, eu tive que aprender a liderança customizada. Porque o que você está trazendo aí, na hora que você coloca a inteligência emocional, relacional e a social, principalmente, acaba que assim, muitas vezes, e aí nas gerações anteriores, a gente diz, cara, você que se adapte. Eu vou estabelecer uma regra e você que se adapte. Só que os tempos foram mudando e aí o líder, muitas vezes, é que ele tem que ser esse cara flexível ao ponto de entender que, obviamente, que ele não pode negociar? Cultura, né? Cultura ele não pode negociar. Sim. Mas eles têm cabeças diferentes ali que vão ter emoções, relacionamentos e formas diferentes e que o cara tem que ter essa habilidade de conseguir tratar cada um da maneira, mas não é da maneira para cuidar ou fazer qualquer coisa é uma maneira de cuidar no sentido do cara dar resultado. Não é que foi o que você colocou no início. O objetivo é como é que eu potencializo. Então, se eu entendo, eu me conecto com aquela pessoa na realidade social, pessoal dela, provavelmente eu vou engajá-la mais porque eu vou gerar uma conexão maior e tem a ver também com aquele segundo ponto que você trouxe, né? De que é se preocupar, porque se você se preocupa, você cuida e você acaba. Mas beleza, você falou 5, né? Foi. A próxima é o líder precisa dominar a técnica também. O conhecimento técnico da área que ele atua ou do negócio que ele faz parte. Por quê? Porque o conhecimento técnico também é algo que vai gerar credibilidade, confiança. Então, eu até estava recentemente participando de um debate onde
o pessoal falava muito sobre, e aí foi uma pergunta que me fizeram. O cara me disse assim, Iago, tá vindo para a empresa que eu trabalho um cara para ser o nosso líder que não vem da área que a gente atua. Como é que isso vai dar certo? O cara não conhece, né? Então, e aí? Pode, não pode, né? O líder tem que saber tudo daquela área. Primeiro que o líder precisa entender de gente, né? De gestão de pessoas, sobretudo. É claro que ele vai precisar entregar números ali no negócio também, mas ele precisa, desde que assumindo aquela posição, também adquirir conhecimento técnico sobre a área. Ele vai poder contar com pessoas ali e contando com essas pessoas ou não, ele vai precisar de algum modo dominar a técnica também, né? Então, nem sempre o líder precisa vir da mesma área, mas estando nessa área, ele vai precisar adquirir repertório Até porque, né, técnico. é um gatilho, usado gatilho no marketing, ou se coloca ali nas armas da persuasão, que é a questão da autoridade. Ou seja, tudo bem, você pode ser um líder onde você tem uma forma de gerir as pessoas, que você engaja, mas a autoridade na área, ela vem muito do conhecimento técnico. Exatamente. Então, quando você não tem o conhecimento técnico, dificilmente você vai ser enxergado por este gatilho ou este elemento mental da autoridade na área pelo seu liderado. Né? Não é só ela que importa, obviamente, mas ela Sim, também importa. claro, é Então, melhor ter ela do que não ter, né? Vamos lá. Próximo ponto é entregar resultados, mas não a qualquer custo. Né? Então, o que é esse não a qualquer Estamos na sétima, né? Exato. Tá. Então, o líder precisa entregar resultado, sem dúvida, mas não a qualquer custo. E aí, quando a gente diz não a qualquer custo, não onerando a empresa, mas não onerando também as pessoas, né? E aí onerando em uma série de âmbitos que a gente pode fazer uma leitura nesse sentido, porque existe, infelizmente, ainda muita relação de liderança que consegue resultado a custo da saúde mental, né, das pessoas. Não é à toa que a gente tem aí a atualização da NR01. Eu mesmo vejo, vez ou outra, coisas que realmente atestam que há liderança ainda que caminha nesse sentido, né, de entregar o resultado num contexto bem prejudicial. Então, eu coloco como um sétimo passo da liderança eficaz entregar resultados, mas não a qualquer custo. Oitavo ponto, adaptar, inovar e ajustar. Que é nesse mundo que a gente vive, né, onde as mudanças são cada vez mais velozes, o líder inflexível, ele vai, ou engessado, com pensamento ali fixo, mentalidade fixa, então ele com certeza vai jogar contra o time, contra o negócio, contra o crescimento da empresa, contra os resultados. Então essa capacidade de adaptação, ajuste, inovação precisa fazer parte. Esse aí tem que ler aquele livro, Mindset, né? Exatamente. Quem tá com essa Carol dificuldade. Dweck, muito bom. Cara, muito legal. Estamos caminhando aí para o nosso final. Queria que você deixasse uma mensagem final para, enfim, quem está nos assistindo e está aí no desafio da liderança. A gente falou aqui de várias coisas, mas se você pudesse fazer um resumo e falar para esse líder, aconselhá-lo, né? O que é que você Maravilha. falaria? Cara, eu gosto de dizer que quem investe em pessoas vai mais longe. E que investir em pessoas começa pelo desenvolvimento pessoal. Que eu preciso me considerar como essa pessoa que precisa de um investimento. Então eu sei que às vezes quando a gente ouve falar de liderança e de todos esses pontos tratados aqui, parece algo muito complexo, parece algo que, putz, eu preciso de muita coisa. Só que isso é um desdobramento do desenvolvimento pessoal. Então todas essas habilidades, elas são um desdobramento do seu desenvolvimento pessoal. Então à medida em que você se engaja com o seu desenvolvimento,
essas habilidades, porque a gente falou aqui de uma série de habilidades comportamentais, humanas, relacionais. Isso é fruto do meu processo de amadurecimento, do meu processo de crescimento, do meu processo de desenvolvimento. Então eu diria para o líder que está ouvindo a gente aí, quanto mais a pessoa investe no seu desenvolvimento próprio, mais como consequência ela vai se tornando um agente de transformação nos ambientes onde ela está. Muito bom. Iago, agradeço aí o seu tempo. Eu que Todos agradeço. vocês aí que estão nos assistindo também, agradeço o tempo de vocês. E, cara, deixa a sua mensagem final aí para nossa audiência. Bora desenvolver. Fechou. Obrigado pela Boa. oportunidade. Mais uma Até vez estar mais. aqui. Tamo junto. Valeu, pessoal.